E Deus tem usado muito o jovem, assim, para estar resgatando, assim, seus familiares, estar resgatando os seus amigos, porque muitas vezes a gente vê adultos falando para os jovens, mas de uma forma ou outra não é a mesma geração. É como se não falasse a mesma língua. Olá, boa noite. Estamos dando início a mais um Fala Que Eu Te Escuto podcast. É um projeto que nasceu no coração primeiro do Senhor Jesus e depois colocou em nosso coração, no meu coração e do meu filho Eric, para que a gente pudesse levar adiante, né? Um pouco da história de pessoas, um pouco de testemunho, um pouco da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né, aqui conosco. Mas antes de apresentá-la, antes que ela se apresente para vocês, né, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, no seu lar, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir esse momento. E eu convido vocês agora, você que está aí do outro lado, para fechar seus olhos, para a gente poder orar, entregar esse momento, né, a quem é de direito, ao nosso Senhor Jesus, para que Ele possa conduzir todo esse momento, como Ele tem conduzido, né, enviando pessoas de todas as partes do país, pessoas que vêm se colocar à disposição, né, do ID, de levar o Evangelho, a palavra de Deus, e como Jesus tem mudado suas vidas. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui conosco, né? Quem sabe de todas as coisas é Deus, e Ele prepara tudo no momento certinho para as coisas acontecerem. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, que estamos aqui como meros instrumentos, que a gente possa diminuir, Senhor, para que Tu possas sobressair em todas as coisas. Pai querido, desde já coloco em Tua vida as nossas famílias, a família da irmã que está aqui hoje, se colocando, Pai, à disposição do Teu reino. Pai, entre em providência em tudo o que ela necessita e a família dela necessita nesse momento. Jesus, eu sei que o Senhor tem propósito em nossas vidas. Pai, eu sei que grande é o propósito que o Senhor tem na vida dela. Deus querido, Pai amado, perdoe os nossos pecados. Somos tão pecadores em pensamentos, palavras. Deus, tenha misericórdia de nós. Somos teus filhos amados. Nós queremos estar na tua presença, Pai. Pedimos permissão para estarmos falando em teu nome nesse podcast, nos demais que há de vir. Senhor, nos dá força na caminhada. Não deixais desânimo, fraqueza, nos colocar tristeza e desânimo, Pai, para seguir adiante o que o Senhor tem e que precisa de nós diante desse projeto. Pai querido, nós já queremos te louvar e agradecer por este momento. Queremos que o Senhor possa usar hoje, tanto a mim como a irmã que está aqui, para falar ao coração de pessoas que estão aí do outro lado. E hoje nós estamos com uma convidada muito, muito, muito especial, porque é uma jovem. Quantos jovens estão aí, Senhor, precisando ter um encontro pessoal contigo? E hoje, nesta noite, eu sei que o Senhor vai falar muitas coisas através de nós, meros instrumentos da Tua palavra. Tudo isso nós já te entregamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Ju, você tá aí? Olha, agora é o momento de você se apresentar, né? Falar aqui para os ouvintes, para as pessoas que estão do outro lado. Hoje o canal que está o podcast, né? Fala Que Eu Te Escuto podcast, já está atingindo mais de 1.000 visualizações para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Né? Isso é um sinal de que é realmente, né, um projeto que o Senhor tem conduzido todos os momentos em que a gente se reúne, em que a gente prepara, mas antes Jesus já preparou tudo, né? Então agora, sim. Quem é Juliana, né? Se apresente aí para os nossos ouvintes. Bom, a paz, me chamo Juliana, como o Jamile já disse. Eu moro na cidade de Santa Terezinha, faço parte da PIB aqui da cidade. Sou batista, tenho 15 anos, conheço a Jamile desde pequena, conheço também o filho dela, Eric. Duas pessoas muito
abençoadas por Deus, pessoas assim que realmente você vê Deus na vida, assim, a ação de Deus na vida deles. Amém, amém por isso. Você que é uma princesa do Senhor, viu? Saiba que Deus tem muita coisa ainda para fazer através da sua vida, viu? Você já reflete o brilho do Espírito Santo, né? Através de você, eu estava comentando com a Eric, eu falei, nossa, Eric, como Juliana transmite paz, né? Você tá com ela, você olha para ela, você sente como ela transmite a luz do Espírito Santo. E é isso que a gente quer, né? Dessa juventude. Que a gente olhe para o jovem, para as pessoas, e a gente possa ver, né, o próprio Cristo, a paz que ele traz e transmite para a nossa vida, né? Sim. Fico Mas, feliz. Ju, continue, pode continuar. Realmente para ficar feliz, fico feliz com isso, que, né, através da minha vida, Deus possa realmente ser glorificado, que a glória é a honra dele. Exatamente. Ju, o papo hoje não é um papo muito demorado. Os podcasts, a gente tem tentado, né, fazer uns podcasts em que as pessoas possam não ficar cansado em ouvir, até porque a gente não se cansa de ouvir a palavra de Deus, né? E o tempo que conduz é Ele. Mas nesse momento, Ju, como você, jovem hoje, em Santa Terezinha, na PIB, tem contribuído, né, para o reino de Deus? De que forma você acha que através da sua vida você tem, né, direcionado o seu tempo para Deus? Porque hoje os jovens se dizem muito atarefados, né? Eu tenho muitas demandas, tudo, enfim, não tenho tempo para Deus. Como é que você tem conduzido isso? Bom, nessa questão de você ter uma comunhão com Deus, ter um tempo separado para Deus para o serviço, eu vejo muito como prioridades. Você sempre vai estar se dedicando, colocando seu tempo e a sua energia naquilo que você prioriza, naquilo que você gosta. Então, como jovens, a gente tem que estar tentando se familiarizar com o Evangelho, tá sempre separando nosso tempo para o serviço de Deus, para a leitura da palavra, para a oração, porque é através do você ouvir a palavra, é através da comunhão e do contato com Deus que a gente vai criando um relacionamento mais íntimo com Ele. Para a honra e para a glória de Deus, eu tenho conseguido, né, ir aos cultos. Agora também vou estar iniciando, de certa forma, algumas ministrações nesse mês de agosto, que é o mês do jovem, segundo a Convenção Batista. Eu e mais 2 amigos vamos estar ficando encarregados de trazer a mensagem do domingo. E eu creio que isso, tenho certeza que isso é a ação de Deus, não só na minha vida, mas também na vida dos jovens daqui de Santa Terezinha, porque você não tem idade para servir a Deus. Você é jovem, você tem a juventude, tem a energia, então vamos usar essa energia, né, para estar servindo na igreja, para estar fazendo o trabalho de Deus, estar evangelizando, porque o que a gente precisa hoje em dia, o que a gente vê que falta no mundo é o amor e o conhecimento de Deus. Porque se as pessoas conhecessem realmente a Jesus, o mundo não estaria do jeito que está. Verdade, Ju. E quando você fala de amor, isso me remete ao processo da minha conversão, porque você sabe, né, que você é mais próxima de nós, que Eric orou muito tempo pela minha conversão. E quantas pessoas hoje a gente não tem orado pela conversão, para que as pessoas realmente tenham entendimento do que é esse amor. E foi muito forte para mim esse entendimento, partindo de que foi o meu filho que orou pela minha vida, pela minha conversão, para que eu enxergasse verdadeiramente, né, aquilo que vai suprir todas as necessidades. E quantas pessoas e quantos jovens, né, estão aí lançados, né, à mercê do mundo. E eu estava ouvindo um podcast hoje, né, no carro,
e a pastora falava justamente sobre quem somos para Deus, né? Como é que você é visto por Deus? Muitas pessoas discriminam, Ju, aquele jovem que está lá em pecado, porque é uma pessoa que está lá no mundo, a questão da discriminação e que porque vive assim, mas Deus tem algo com aquela pessoa, assim como tem conosco, tem também com aquela pessoa. Então nós temos a grande missão de resgatar essas vidas, né? Por isso que nós estamos aqui. E aquela história que está por detrás daquele jovem é como a pastora associou de um filho que de repente está lá no meio das drogas, certo? Mas aquele filho que tá lá no meio das drogas hoje, um dia foi visto pela mãe como uma criança que ela trocou as fraldas, que ela alimentou, que ela pegou pela mão e levou para o judô, que é um filho para aquela mãe que tem toda uma história, uma trajetória que para a sociedade já não tem mais jeito, né? Isso. E é só esse amor que você mencionou aí agora que tem a capacidade de transformar e mudar essas histórias. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir o podcast do pastor Marcos, que está aí no canal. Depois, quem tiver a oportunidade e quiser ouvir essa história, ele era um homem que estava à mercê da sociedade, né? Da criminalidade, das drogas. E a mãe dele não cessou de orar pela vida dele. E através das orações da mãe dele, da família dele, ele foi resgatado. Mas antes disso, ele passou por várias coisas, né? Passou por várias situações em que ele se viu à mercê de um mundo que não acreditava mais nele. Mas Jesus teve, né? Nunca desistiu dele e conhecia quem era ele e o que ele ia fazer. Tanto é que hoje ele tem um projeto social, né, voltado para essas pessoas que vivem em questão de vulnerabilidade social, drogas, né, e criminalidade. Ele resgata para o projeto, né, que é doador de sementes, e que hoje já tem mais ou menos umas 35 pessoas, 35 homens, mais de quase 20 mulheres resgatados desse mundo, onde ele trabalha com a questão do evangelho, né? E já está também arrecadando fundos para ter um espaço maior para agregar mais pessoas. Enfim, é isso que Jesus faz com esse amor, né, Ju? Sim. É desse amor verdadeiro que a gente fala, e é através da nossa vida. Não é o que a gente fala. Hoje na célula falou sobre isso, no culto do domingo falou sobre isso, no estudo falou sobre isso, de que é a nossa vida. É como eu te disse, poxa, quando eu olho para a Ju, eu sinto paz. É isso que vai atrair. Poxa, por que ela é assim, né? Eu quero sentir isso também. Eu não quero viver mais a vida que eu estava levando. Eu quero ter a oportunidade de ser resgatado por Jesus, né? Isso é muito importante. E Ju, dentro desse contexto, desse amor, né, que você sabe que precisamos o tempo todo estar em oração, fortalecendo o nosso espírito, né, porque consequentemente a nossa carne ela é muito fraca. Sim. Precisamos estar em santidade, né? A partir do momento que a gente acredita e aceita Jesus na nossa vida, nós não podemos ser mais como um velho homem, né? Em 1 Pedro, capítulo 1, 13, diz assim, 13 não, 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tenheis anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isso diz muito sobre a nossa vida, né? Não podemos ser, né, Ju, o mesmo de antes, enquanto éramos ignorantes. E a partir desse versículo de Pedro, Ju, o que hoje você, Juliana, como você se vê, Ju, hoje, vivendo toda essa prática dentro da igreja, e como você se via antes? O que mudou para a sua vida enquanto jovem? Assim, antes da igreja, né, antes de eu realmente ter um encontro verdadeiro com Cristo, eu era uma pessoa, né, do mundo, ouvia músicas seculares, era uma pessoa, de certa forma, eu vejo muito que eu era uma pessoa muito falsa, uma pessoa inconstante,
E quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você percebe o que você tem de errado, né? Eu costumo pensar que a cruz é como um espelho, que a gente se vê diante da glória de Deus, a gente vê nossos pecados refletidos. A gente perante Deus, a gente vendo a glória dele, a santidade dele, a gente vê o quanto nós somos pequenos e o quanto nós somos falhos. Então, a partir do momento da minha conversão, eu tenho sempre buscado, né, a santidade. Tem o Espírito Santo agindo em nós, né, nos santificando. Eu tenho buscado essa santidade, essa semelhança de Cristo, para que quem olhe para mim não veja só Juliana, uma menina de 15 anos, mas quem olhe para mim veja Juliana, uma serva de Cristo, uma pessoa que exala o perfume de Cristo, uma pessoa verdadeiramente cristã, que é esse o significado da palavra cristão, que é pequeno Cristo. Verdade. Nós possamos ser mais semelhantes a Deus, não só semelhantes no momento da nossa conversão, porque muita gente, quando se converte, sente muito, né, a presença de Deus, está sempre sentindo aquela sensação, aquele mover forte do Espírito Santo, mas às vezes com o passar do tempo, né, até às vezes picos também de frieza espiritual, nós vamos deixando essa chama do primeiro amor morrer. A gente vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar. A gente vê essa rotina com Deus, realmente esse tempo com Deus, esse ir ao culto, ir à igreja, cai no costume, cai na rotina. Então você, do mesmo jeito que você acorda no automático e se escova o dente, lava o rosto, você lê a Bíblia, se dá uma lida, passa o olho e não entende, não busca compreender, não busca entender o que Deus quer falar. Então, não só como jovem, como parte dessa nova geração, mas como uma pessoa mesmo, como uma cristã. Meu objetivo tem sido cada vez mais me relacionar com Deus, para que eu veja os meus erros, eu não seja mais como antes, eu seja uma nova criatura, que eu realmente demonstre que eu nasci de novo em Cristo, porque essa é a essência do Evangelho, você reconhecer o pecado, reconhecer que Cristo é a luz da vida, que Cristo é a salvação, e a partir disso você se arrepender, você mudar, e tá sempre buscando essa comunhão com Deus. Verdade. Ju, eu estava assistindo também um vídeo sobre santidade do pastor Antônio Júnior, inclusive foi compartilhado hoje aqui na célula, e ele mencionava sobre que a santidade é um processo. No meio desse processo, nós que somos novos convertidos, né, todos que estão passando pelo processo, ai meu Deus, mas eu pequei, Senhor, perdão. Isso é importante, só o fato de você já estar se predispondo a estar na presença do Senhor, estar já buscando essa santidade e tendo uma intimidade maior com Deus, automaticamente você já vai estar mais próximo, mais íntimo, e aí você vai estar tendo uma visão espiritual melhor, de não pecar, de não ceder às tentações, né? Porque são inúmeras as tentações. E aí, abre um parêntese agora, e é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem enquanto cristãos, né? Poxa, mas você é cristão e você consegue conviver com as outras situações, mesmo você tendo pessoas que ainda não são cristãs na sua casa, na sua família? Sim, conseguimos. E Deus vai nos dando a sabedoria, né, de como conduzir. E através de nossas vidas a gente tem tido essa paciência, o hábito e a rotina espiritual dentro dos nossos lares vai fazendo com que as pessoas vejam em nós a transformação, que é só a luz do entendimento divino mesmo, do próprio Cristo. Somos pessoas completamente diferentes.
Hoje eu me vejo, eu olho para mim e às vezes eu estou conversando com o Eric e Eric fala, mãe, nossa, é tão bom viver isso. Eu falei, meu filho, eu fico pensando quanto tempo que eu perdi. Então, por isso você jovem que está aí do outro lado hoje, não perca tempo. Não perca a oportunidade de servir a um Deus que é infinitamente maravilhoso e que pode fazer todas as coisas pela sua vida. Mas o caminho com Cristo não é fácil, né? Muitas são as dificuldades que vêm, que nos colocam realmente, né, à prova de que estamos realmente firmes com Cristo e de que vamos vencer, em nome de Jesus, né, os processos. Mas eu queria saber de você, como tem sido para você superar esses desafios diários, os desafios que o jovem encontra, é diferente dos meus desafios enquanto mulher adulta, mãe, de filho, dia a dia, né? Eu acredito que os desafios hoje do jovem, nessa geração, como a gente estava conversando anteriormente, são diferentes dos desafios. E são desafios que traz para esse jovem uma certa dificuldade de rotina, dificuldade de se manter no foco, por conta de tantas influências da mídia, né? Principalmente da mídia, e de outras demandas que vêm sobre esse jovem. O que você me diz sobre isso, Ju? Bom, você seguir, né, o cristianismo, você ser um cristão, é como diz na Bíblia, você realmente tomar a cruz, pegar a sua cruz e seguir a Cristo, porque o mundo ele está indo para a perdição, o mundo ele caminha para a perdição, ele caminha no sentido contrário a Cristo. Então, é você realmente nadar contra a correnteza, você está lutando diariamente contra a sua carne, contra os seus desejos, contra os seus impulsos, impulsos tanto conscientes, né, ações conscientes e ações até inconscientes, que a gente se pega às vezes fazendo. E uma coisa que eu percebo muito nessa geração são as febres, as modinhas. Essa geração, né, do TikTok, do Instagram, que vê uma trend, qualquer coisa assim que dê o mínimo de atenção. É uma geração assim muito carente de atenção, muito carente de aplausos. Sim. Uma geração que busca, né, o reconhecimento próprio. E assim, eu percebo também que, principalmente como mulher, né, como menina, eu vejo que é uma geração, uma sociedade que se sexualiza muito. Que para se sentir bonito, que para se sentir bem, tem que estar mostrando o corpo, tem que estar fazendo danças sensuais. A gente não vê só isso nos adolescentes, nos jovens, a gente já está vendo isso muito em crianças. Às vezes eu me pego olhando no YouTube, assim, dando uma passada nos vídeos, eu vi um vídeo de uma criança, assim, em 5 anos no máximo, dançando funk, e as pessoas, os pais, os primos, pessoas mais velhas querem estar aconselhando e botando realmente no caminho certo, influenciando aquilo, apoiando. Então, é uma geração que tem se deixado levar muito pelas influências, pelo que os outros acham, o que os outros acham bacana, porque não é fácil você tá assim, seguindo a Cristo, aí vem me falar, vamos fazer tal coisa, vamos falar mal de fulano, fazer uma fofoca. Verdade. Você também é uma geração que, tipo assim, tem assim, os gostos, coisas muito, muito rasas, assim, você vê as letras de música, letras que remetem à droga, à prostituição, à sexualização. Então, você está no meio de pessoas e, às vezes, está tendo
Faz sentido muito por mim, assim, eu ficar vendo gente escutando músicas seculares, mais músicas seculares que influenciam ao mal, porque não é toda música secular, música não cristã, que influencia ao mal, não, tem muita música secular que fala sobre amor, fala sobre o bem. Eu particularmente gosto muito de escutar assim, a Seu Valença, a Jorge Amado. Sim. E até por isso o povo de Juliana parece uma velha. Tu não vai em festa, tu não escuta determinadas músicas, realmente, eu pareço uma velha. Não gosto muito de sair de casa. Na realidade, você foi escolhida, né? As pessoas que são escolhidas por Deus, elas são protegidas. E Deus, ele coloca sobre elas toda uma unção, uma proteção, para que elas possam direcionar outras pessoas. Isso não significa, Ju, que você não é tentada. Isso não significa que o inimigo não usa alguns artifícios para tocar mesmo na parte que é tua fraqueza, porque o inimigo, ele conhece, ele anda ao nosso derredor para ver quais são as brechas, as nossas fraquezas, para que ele possa, né, agir. E essa geração rasa, como você mesmo diz, e tem um filósofo que eu gosto de ler, porque ele fala das gerações líquidas, é Zygmunt Bauman. Ele fala que essa geração é a geração das coisas líquidas, tudo se desenvolve muito rápido. Um telefone que é uma nova geração, ele está fazendo tudo o que eu preciso, mas eu preciso da nova geração daquele celular. Então, eu automaticamente descarto. Assim também essa geração tem feito com as pessoas. E como você mesmo disse, a própria vaidade, né, de querer ter as coisas, de fazer, seguir modinhas, fazem com que essa geração, elas não se atentem ao principal de todas as coisas, que é o amor. Todas as vezes que você vê excesso, Ju, por parte de qualquer pessoa, seja jovem, velho, idoso, adolescente, é porque ali existe um vazio muito grande, certo? Quando há muita extravagância de determinados comportamentos, de ações, é porque ali houve um vazio. E determinados vazios, quando passam na fase de serem preenchidos pelo amor de um pai ausente, de uma mãe ausente, que também por consequência da vida, sabe, Ju, que a gente não pode julgar ninguém, nem a vida de ninguém. Mas esse lugar e esse amor pode ser suprido pelo amor do próprio Jesus. E aí, quando a gente é preenchido por esse amor, a gente começa a ter um entendimento. Poxa, agora eu entendo por que Ju tá lá, né? Ouvindo aquelas músicas, porque ela não tá saindo muito de casa, tá mais caseira. E Deus faz isso, ele tira a gente de lugares e recolhe e coloca em outros. Né? Deus precisou me tirar de Santa Terezinha para que eu viesse para cá, num cantinho reservado, eu e a minha família, para que eu conseguisse ter todo o entendimento do que ele quis fazer para minha vida. Mas durante todo esse processo, e o processo eu ainda estou vivendo, né? Tem momentos em que a gente para e pensa, poxa, Senhor, tá difícil, Pai, sabe? Mas aí a gente tem que lembrar de que todo o processo é passageiro. Que todo o processo serve para que no futuro a tua dor sare a dor de alguém. Então, isso é muito forte. Então, o jovem de hoje, que passa por momentos difíceis de solidão, de tristeza, de falta de amor, de desânimo. E o pastor que fez o podcast que eu te falei, Ju, do resgate e tudo, ele disse que teve um certo momento que estava com os amigos, né, do crime mesmo, e eles conversando, e um falando assim, vem cá, sua família é cristã? Aí eu sou filho de pastor, o outro minha tia é pastora. Todos que estavam ali na criminalidade tinham envolvimento com familiares que estavam dentro do evangelho. Então agora a gente para e analisa, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que muitas vezes o que nós precisamos é estar do nosso lado, estar do lado das pessoas que a gente ama, cuidando da nossa família, cuidando de pessoas que estão ali do lado, precisando de uma palavra, de um conforto, e que muitas vezes a gente deixa passar percebido um colega na escola, né? Muitas vezes. Eu me lembro de uma situação de um coleguinha de Eric, acho que em Aracaju,
que confidencializou a ele que estava se cortando. E que se eu não tivesse a intimidade que eu tinha com Eric no momento, Eric não iria me contar que aquilo estava acontecendo com um coleguinha, a gente não ia atrás da família para conseguir resolver e ajudar aquela criança. Porque ele não tinha abertura de falar com os pais. Então Deus usa as pessoas, né? Jesus usa as pessoas para que a gente possa ajudar de alguma forma. E a gente não percebe, né, que o quão importante essa nossa presença em determinados momentos e quão importante o nosso processo também, né, Ju? Exatamente. E do seu ponto de vista, como é que você acha que Jesus tem operado nessa geração? Porque eu olho para você, olho para o meu filho, vejo outros jovens na igreja e fico tão feliz de ver como Deus tem levantado a juventude, sabe? Jovens vivendo mesmo na presença, jovens que falam coisas que você fala, puxa, meu Deus, de onde ele tirou isso? Como você acha que esse jovem hoje, né? Como Jesus tem operado nesse jovem dessa geração? Os que o Senhor tem levantado, assim como você e outros jovens dentro da igreja. Assim, é realmente uma coisa que é sobrenatural, sabe? Você tá vendo num mundo tão decaído, num mundo tão distante de Deus, você tá vendo jovens, pessoas novas, dedicando sua vida a Jesus. É realmente algo sobrenatural que somente Deus consegue fazer, né? Você ir contra o mundo e seguir naquele objetivo, tá nessa caminhada. E Deus tem usado muito os jovens, assim, para tá resgatando, assim, seus familiares, tá resgatando os seus amigos, porque muitas vezes a gente vê, assim, adultos falando para os jovens, mas de uma forma ou outra não é a mesma geração. É como se não falasse a mesma língua. A gente já está numa geração, assim, coisas totalmente diferentes. Verdade. Situações totalmente diferentes. As coisas que a gente vive hoje mudaram bastante. Antes a gente, no caso na época dos meus pais, eles me falam muito isso. Antes a gente não via falar sobre depressão, antes a gente não ouvia falar sobre ansiedade, e hoje a gente vê o número de jovens, não só jovens, mas pessoas no geral sofrendo, né, com esses problemas psicológicos, depressão, ansiedade, estresse. Verdade. Porque o mundo está muito acelerado. Então, verdade. Deus tem pegado essas pessoas que conhecem, não digo conhecem, mas as pessoas que estão vivendo na atualidade para entender umas às outras. Muitos dos meus colegas, eles têm uma abertura de falar conosco, falar com pessoas da mesma idade, coisas que não têm abertura para falar com os pais, porque às vezes se falar com o pai vai receber uma bronca ou vai ter outro tipo de interpretação, então você, né? Falar com alguém que é da mesma geração que você, alguém que de certa forma vai te entender, às vezes já passou pelo que você está passando, é muito importante, traz essa segurança. E quando você fala de Eric, eu lembro muito que às vezes ele me mandava mensagem, assim, antes de você se converter, falava, Juliana, eu tô orando pela minha mãe, mas eu não tô vendo o agir de Deus, faz muito tempo que eu tô orando, eu não tô vendo o agir de Deus. Aí eu falava, calma, Eric, cada um tem seu tempo, Deus tem a forma dele agir, ele age diferente no coração de cada pessoa. Tenha certeza que ele está te usando, ela vai ver o evangelho em você, vai ver essa luz de Cristo em você, e continue, né, persevere.
persevere, porque enquanto a gente está batendo na porta, enquanto a gente bate na porta, Jesus vai abrir. Se a gente bate, se a gente busca, Jesus vai atender os nossos pedidos, né? Se a gente se humilhar, se a gente orar, Ele vai atender, Ele vai resgatar sua mãe, porque ela está vendo esse exemplo em você, não porque você é alguma coisa, mas porque Deus é na sua vida. E foi realmente, Deus... E foi assim mesmo. Eu quero ver qual vai ser o podcast, que eu não vou chorar. Todo eu choro, porque não tem jeito, tem horas que não tem como. E foi desse jeito, Ju. Teve madrugadas que eu levantava e eu vi ele de joelho, sabe, na madrugada, orando no quarto. E eu lembro de um louvor que ele cantava, tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus... Toda vez que ele canta, eu me emociono muito, porque eu lembro que eu levantava nas madrugadas e eu não conseguia entender. Meu Deus, acho que meu filho tá ficando maluco. Ele tá de madrugada, de joelho, cantando Jesus. O que é isso, sabe? E como eu não tinha visão do agir de Deus já dentro da minha casa, sabe? E Deus, Ele faz nos mínimos detalhes as coisas acontecerem. Hoje eu olho para trás e começo a visualizar os detalhes. E eu quero te agradecer, né? Aproveitando essa oportunidade de você ter estado do lado dele, orado com ele. Ele é um primo, sabe, que fala muito de você e tem você como referência e fala, pô, mãe, Ju. E aí, sabe, ele gosta muito de você. E eu quero agradecer esse apoio que você deu e tem dado para ele. Isso é muito importante. E você, jovem, que está aí do outro lado, muitos jovens que estão aí ouvindo hoje esse podcast, não se desanime. Eu sei que são muitas as influências que você está tendo na sua vida. Muita ansiedade, muitas vezes solidão, né? Falta de amor, afeto, por parte de seus pais, das pessoas que estão ao seu redor. Mas nunca se esqueça, jovem, de que você tem um Deus, que Ele pode fazer todas as coisas na sua vida, a começar pela sua própria vida. Mas você precisa se colocar à disposição. Se coloca à disposição do reino de Deus, se coloca à disposição do agir de Deus, e você verá que muitas coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Não espere passar 30 anos como eu esperei para ter a oportunidade de ter esse encontro pessoal com Cristo. Como o Ju falou, por mais que a gente ficasse aqui horas e horas falando, jamais a gente ia conseguir traduzir a imensidão desse amor. É algo sobrenatural. Todas as vezes que eu lembro do encontro que eu tive com Jesus em um final de semana, e eu me lembro do filme A Cabana, e quem não assistiu, eu super indico que assista, que o personagem principal, Mackenzie, ele diz no filme que ele tinha Deus como alguém distante, um pai distante, porque ele também teve um pai distante na vida dele. E se você hoje vê Deus como um pai distante, se proponha a ter um encontro pessoal com ele, para que você possa sentir essa mesma experiência que eu e Ju tivemos. E que todos os dias, quando a gente se coloca de joelhos ou quando a gente fecha os olhos, e eu tenho essa experiência em qualquer lugar, é dirigindo um carro, é fazendo comida, e tudo muda. Hoje eu sirvo a minha casa, a minha família, como se fosse servindo a Deus. Amém. E eu até me emociono porque, de fato, antes era um fardo muito pesado. Sabe, tudo, ser mãe sozinha, cuidar de casa, de criança, com tantas coisas. Mas hoje eu vejo o meu trabalho, a minha família, as coisas da minha casa como um presente de Deus. E que você que está do outro lado possa também fazer da sua vida, dos seus afazeres, né, algo como se fosse, não que é de fato um presente dado por Deus, mas tenha a experiência desse encontro para você começar a enxergar e ter essa intimidade maior com o pai. Poder chamar ele de papai, como diz o Mackenzie no filme.
Ele não tinha o entendimento de que quando Jesus estava na cruz, Deus não estava com ele, mas na verdade Deus também estava junto com Jesus, porque eles são uma única pessoa. Um Deus, um Pai, um Filho e o Espírito Santo que nos dá o entendimento de todas as coisas. E Ju, já estamos chegando aos 40 minutos. Eu disse que falar de Deus é passar rápido o tempo, né? Sim. Mas eu já quero te agradecer, né, pela oportunidade de você estar aqui se colocando à disposição do reino. E que Deus possa estar cada dia te conduzindo, te fortalecendo, te colocando firme nos caminhos do Senhor. Que mais jovens possam, né, estar seguindo os caminhos do Pai. Que mais jovens possam estar sentindo no coração o desejo de servir a obra de Deus, de seguir e fazer o ID, né? E de pregar o Evangelho, mas também fazer o Evangelho na própria vida. Que Deus possa, através desse podcast, chegar a várias famílias e a jovens que precisam dessa palavra, desse entendimento. Não são as modinhas, nem as coisas fúteis desse mundo que vai te levar para a eternidade, um lugar santo, ao lado do Pai Todo-Poderoso. É você se colocar à disposição de Deus e viver as melhores coisas que Ele tem para você aqui na Terra, que é o início também do céu, do que vamos viver quando estivermos ao lado do Pai. Gratidão, viu, Ju? Deus te abençoe muito. Agora eu quero que você fale um pouco, né, para as pessoas que estão te ouvindo, qual a mensagem final que você quer deixar para todos os jovens que estão aí ouvindo esse podcast, que seja, né, o primeiro de muitos outros jovens que venham conversar conosco aqui. Amém, amém. Bom, mensagem final que eu queria deixar para você que é jovem, para você que porventura se sentir tocado pelo Espírito de Deus, não ignore esse chamado, não ignore o sentimento da presença de Deus, não canse, não cesse de buscar a Deus. Você que porventura está se convertendo, vem de uma família não cristã, você que está lutando contra a sua carne, está lutando contra as diversas provações, diversas tentações, não desista, porque Deus está contigo, e se alegre por mais que possa ser difícil esse processo, se alegre porque a aprovação, ela produz perseverança, ela produz fé, e se Deus está permitindo que você passe por algum momento difícil, é porque Ele tem algo maior na sua vida, assim como Ele fez com Jó. Ele permitiu que Jó perdesse casa, perdesse família, perdesse tudo que ele tinha, mas depois Jó foi abençoado de uma maneira que ele nunca imaginaria. Então, para você que quer seguir a Cristo, para você que realmente foi tocado pelo Espírito Santo, não ignore esse chamado, persevere. Eu tenho um amigo que eu acompanhei ele, de certa forma, desde o início da conversão dele. Era uma pessoa que não se imaginava falando do amor de Deus, mas que hoje, para a honra e para a glória de Deus, é uma pessoa que fala do amor de Jesus, que vai para o evangelismo, que fala nos cultos, que vai estar falando também no mês dos jovens, ministrando no domingo, uma pessoa que realmente transborda o amor de Deus, que a gente vê Deus na vida dele. Então, não pense que por ser você, Deus não pode agir na sua vida, porque Deus pode e Deus vai agir na sua vida. Deus vai estar se mostrando a sua face e fazendo com que a glória dele brilhe em você, porque nós, sem Deus, nós não somos nada. Nós estamos aqui simplesmente para servir a Deus. Tudo de bom que nós fazemos, tudo é ação de Deus, é ação do Espírito Santo, porque Ele tem a misericórdia, Ele tem o entendimento. Então, que você possa cada dia se dispor a esse trabalho de Deus e se fazer como instrumento, porque não tem coisa melhor do que você viver uma vida
de servidão a esse pai, esse amigo que te ama tanto. Ai, que lindo! E esse foi mais um Fala Que Eu Te Escuto podcast. A você que está aí do outro lado, gratidão por ter ficado conosco até esse momento. Que Deus abençoe. Ju, já quero convidar esse seu amigo para o nosso próximo podcast, viu? Que ele esteja à disposição do reino. Amém. Depois vamos trocar os contatos, tá certo? Que Deus abençoe você, a sua família. Um beijo, Ju. Fica com Deus. Tchau, tchau, meu povo. Beijo. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Amém.